Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Neuza Teixeira, eu sou reprogramadora mental e terapeuta. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre missão de alma. Boa noite! Tudo bem, Clarice? Beijinho! Vou mandar aviãozinho aqui para chamar o pessoal. Eu me atrasei um pouquinho, mas já tô por aqui. Vamos mandar aviãozinho aí, Clarice? Vamos chamar o pessoal? Chamar o pessoal para participar desse nosso movimento aqui, para que as pessoas acessem essa informação, é importante. Vamos lá. Esperar uns minutinhos aqui para que as pessoas cheguem. Deixa eu aumentar minha luz aqui. Aí. Hoje nós vamos falar sobre a missão de alma. Como que nós podemos observar e saber se nós estamos aí na nossa missão de alma, se a gente está trabalhando a nossa missão, se a gente está permitindo que a missão aconteça na nossa vida. E o quanto é maravilhoso quando a gente acessa essa missão. O quanto é maravilhoso. Oi, Tef! O quanto é maravilhoso quando a gente acessa essa missão e a gente percebe que muitas coisas se modificam na nossa vida, muitas coisas... Oi, Ana! Beijinho! Muitas coisas se modificam na nossa vida. Oi, tio! Beijinho pro senhor! Que saudade! Linda! Sejam bem-vindos! E vamos lá! Semana passada eu trouxe um pouquinho da minha história, contando como eu acessei a minha missão de alma e quantas dores eu precisei agregar, quantas dores eu precisei sentir no corpo e na pele, né? Na alma mesmo, literalmente, para que eu pudesse entender que eu estava vivenciando um caminho que não era o meu, que era um caminho que foi programado para mim, mas que não foi escolhido por mim, pela minha alma. E quando a gente tem esse movimento de estar na nossa vida, vivenciando a história que não é nossa, nós agregamos muitos sofrimentos, nós agregamos muitas dores. E quando a gente fala de dor... Oi, Diana, boa noite! Quando a gente fala de dor, a gente fala de incerteza também. E esses dias eu estava pensando muito sobre dor, né? O que é a dor? Se você for parar para pensar, a dor é uma grande aliada nossa. Aí vocês podem falar, nossa, mas a dor é uma aliada? Sim, a dor é uma aliada. Por que ela é uma aliada? Porque ela nos sinaliza. Ela traz a sinalização de que nós estamos no caminho que não é o nosso, ou que nós estamos com uma pessoa que não é a pessoa escolhida para estar na nossa vida, ou nós estamos em um lugar que não é o lugar que nós escolhemos. Então a dor, ela vem como nossa aliada. E quando nós estamos num movimento, num processo de dor, e a gente olha para essa dor, entendendo que ela está a serviço de algo muito maior, está a serviço do sistema, a serviço do universo, a gente começa a entender quantas dores tem passado na nossa vida e a gente não prestou atenção. Quantas dores você tem sentido para te mostrar que você estava no caminho errado e você não prestou atenção? Por exemplo, no meu movimento, eu sempre trabalhei na área de educação e saúde. Sempre trabalhei nessa área. Mesmo trabalhando na área empresarial, era na área da educação e na área voltada à saúde.
Só que eu percebia que o meu movimento era muito diferente. Que eu queria mostrar para o mundo que, peraí, não existe tantas regras assim que eu tenho que ter uma religião, ponto. Eu tenho que seguir desse jeito. Não, a vida é leve. Existem, claro, conceitos, existem, sem dúvida nenhuma, movimentos que vão te direcionar para o caminho do bem e o caminho da luz. Mas não existe uma regra, eu tenho que ser tal coisa, eu tenho que ter essa religião. E quando você entende que você tem que seguir o seu coração, por quê que você tem que seguir o seu coração? Porque quando você vem para essa terra, quando você vem para cá, quando você nasce, você já vem com tudo pronto. E ninguém nunca parou para pensar nisso. O teu espírito, ele não vem sem conteúdo, ele não vem sem nada, sem bagagem, ele já vem pronto. Só que é passado para nós o véu do esquecimento e nós esquecemos qual a nossa missão. E aí a gente chega aqui nesse universo maravilhoso e a gente esquece qual a nossa missão. E aí o que a gente começa a fazer? Oi, Rô! Beijinho! E aí o que a gente começa a fazer? Estudar. Vamos estudar, porque tem que estudar. Vamos lá, então vamos começar a estudar. Ok, eu estudo muita coisa, eu busco muita informação. Eu preciso aprender isso, ok. Eu preciso participar desse grupo, ok. Eu vou participar do outro, ok. E aí eu vou agregando um monte de movimento. Só que o que acontece? Eu vou somando, engordando de conhecimento. E o que eu estou colocando de volta para o universo? Muitas vezes eu vou só somando interno e não vou devolvendo isso para o universo. E aí vem quem para nos auxiliar? Que eu falo que é nossa amiga, a dor. A dor, ela vem justamente para dizer, peraí, ou você está dando demais, ou você está carregando demais, ou você está se prejudicando demais internamente, deixando de olhar para você. E quando nós deixamos de olhar para nós e para nossa missão, a gente sofre. A gente não se dá bem na vida, a gente não ganha dinheiro, a gente não se torna próspero. Por quê? Porque você veio para cá para ser feliz. Você veio para cá para sim ser próspero, para ter a sua abundância, para ter uma vida próspera. Afinal de contas, nós somos filhos do Criador. Então a nossa história, a nossa realidade, somos nós que criamos. E aí vocês podem falar, nossa, Neuza, mas espera aí. Então, se nós criamos a nossa realidade, quando você contou toda aquela sua história, foi um pedaço da minha história, semana passada, então você que criou? Claro que fui eu que criei. Tudo aquilo fui eu que criei. Por que eu criei todas aquelas dores e o sofrimento? Porque eu queria carregar e eu queria fazer mais do que deveria. E esqueci de olhar para mim. O que a Neuza queria? A Neuza queria estar naquela função? A Neuza queria ser aquela pessoa? Ou a Neuza estava seguindo o padrão da Matrix? Eu tenho que ser assim. Eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso estar nesta instituição. Eu preciso falar amém para tudo. E muitas vezes, quando nós nos colocamos para seguir esse padrão, nós sofremos. Porque você deixa de ser. Você deixa de ser você para ser o que o outro quer que você seja.
E quando nós falamos de missão, cada um de nós temos a nossa missão. A minha missão e a sua missão não depende do vizinho do lado, da direita nem da esquerda. Ela depende somente de você. Você é responsável pelas suas escolhas. Totalmente responsável. E aí você pode falar, mas a culpa disso é dos meus pais, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu irmão. Não sei quem você vai culpar. Mas a nossa responsabilidade, ela é única. Ela é única. Nós somos adultos. Muitas vezes adultos no corpo de uma criança ferida. De uma criança que não teve esse apoio, essa orientação, que foi mais um levado. Então, ok, tá todo mundo fazendo colegial, vamos fazer colegial. Tá todo mundo fazendo magistério, vamos fazer magistério. Tá todo mundo fazendo a faculdade, logo depois que sai do colegial, vamos fazer a faculdade. E você? Você parou para perguntar para você mesmo o que você gostaria de ter feito? Uma das grandes propostas de quando a gente fala da missão de alma é o ser. Quem sou eu? E nós sabemos quando nós estamos vivendo, criando, trabalhando numa situação que a gente não acredita, que a gente não gosta, que a gente não conecta. Nós sabemos disso. E mesmo assim, muitas vezes a gente continua. Por quê? Por medo, por insegurança. A Ingrid está falando aqui, Neuza, quando uma pessoa tem relação sempre com padrões, então olhar para por que você está honrando esses padrões, a quem você está reverenciando, por que você, enquanto adulta, não pode ter as suas escolhas? Claro que os nossos pais, eles passam para nós aquilo que eles receberam, pouco ou muito foi o que eles receberam. E eles tentam fazer o melhor deles. Talvez o melhor do seu pai e da sua mãe seja pouco para sair desse padrão. Mas você hoje, como adulta, você dá um passo para trás e observa esse teu cenário. O que você pode fazer diferente hoje? O que hoje você pode fazer para sair desses padrões? Por que você tem que continuar repetindo esses padrões? A quem, novamente volto a dizer, a quem você está honrando? Talvez existam aí contratos, talvez existam compromissos que você nem se recorda. E uma coisa super importante da gente falar, quando a gente fala da criança interior, dessa criança que tem aí questões que não foram resolvidas, não só desse movimento, nós carregamos as informações. Nós carregamos. E quantas coisas nós estamos carregando que não são nossas? Nós compramos isso dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Talvez nessa repetição de padrão, você está comprando algo que nem... Você comprou algo que nem é seu. Pensa sobre isso. A Rosânia está falando aqui, como podemos evoluir mais na vida profissional? Primeira coisa que você tem que fazer quem é você? Você sabe quem é você? Qual o seu propósito aqui? Aí você fala, falar isso é fácil, isso eu não sei. Ok, mas a resposta está dentro de você. A minha história, quando eu digo para vocês que eu sofri, que eu penei, por quê? Porque eu não sabia o que a Neuza queria. Eu achava que não sabia. Eu achava. Por quê? O que a Neuza queria? A Neuza queria seguir a história dela com ela mesma, como eu sigo hoje. Vindo aqui falando, se você não olhar para você e entender
que quem faz a tua vida ser diferente é você, deixar de mimimi e olhar para a tua vida como tem que ser, olhar e falar: o meu sonho é esse, não é aquele que foi delegado a mim. Essa é a importância do ser, de se conhecer. E como que a gente se conhece? Quando a gente fica com a gente. Sabe aqueles momentos, pequenos momentos que a gente tem no dia, que eu falo que são momentos muito importantes, da gente ficar minutinhos junto com a gente. Para um pouquinho. Sabe, respira. O que você deseja? É uma xícara de café? É um copo d'água? É um esticar as pernas no sofá? Esses momentos com você. Quando você olha para você entendendo o que você gostaria de fazer nesse momento. E aí você sente aqui, ó, no teu coração. Assim você pode fazer esse exercício no trabalho que você executa hoje. Você é feliz nesse trabalho? Primeira resposta que vem à sua mente. Se a resposta foi não, observe, você não está servindo a tua missão. Talvez você esteja hoje nesse trabalho por uma questão, porque eu tenho benefícios, porque eu preciso do salário. Ou seja, então você tem uma mente que está limitada, achando que só isso pode te proporcionar um bom salário, pode te proporcionar tudo o que você deseja. Porque se eu sair daquilo que é certo, daquilo que eu tenho todo mês, eu não serei próspero. Isso é uma crença limitante que foi passada para você lá atrás e que vem de geração em geração. E eu entendo quando você diz, mas é difícil eu tirar essa crença. Claro, às vezes são 20, são 30, são 40 anos pensando a mesma coisa. Mas é se dar a oportunidade de ser quem você realmente deseja ser. De fazer por você. E quando a gente fala de missão de alma, a gente fala de se colocar. Então, a primeira coisa é ser quem você é. Você sabe quem você é? Então, começa a interiorizar, começa a ter momentos com você, aprendendo a estar mais com você, aprendendo a meditar, aprendendo a simplesmente silenciar. 2 minutos, 1 minuto que seja, no silêncio, simplesmente no silêncio. Para que você comece a se conhecer. Você está feliz exercendo o que você está exercendo hoje? Ou você está sendo levado somente? Ou você está sendo conduzido? A nossa alma, ela já vem com a proposta. Ela já sabe o que ela quer. Por isso que quando eu digo para você, você sabe qual é a sua missão de alma? Claro que você sabe, só que você não está escutando. Por quê? Porque você está com 1000 afazeres todos os dias, está com 1000 tarefas na cabeça, que não para ouvir, que não para escutar o seu coração, porque a tua mente, eu volto sempre nessa tecla, porque a mente, ela mente. Se você tem aí 20, 25, 30 anos, 35 anos pensando a mesma coisa, você acha que a tua mente vai querer mudar? Você acha que ela vai querer estar em ação, fazer atividade para mudar e quebrar padrões? Porque se você acha que saindo desse teu movimento você vai ficar sem ganhar dinheiro, que você pode passar necessidade, você tem um padrão aí de escassez. E se existe um padrão de escassez, ele tem que ser quebrado. Vamos trocar essa informação. Como seria se você conseguisse realizar o seu sonho? Como seria realizar
a tarefa que você gosta. Então, por exemplo, eu adoro palestrar. Um exemplo. Como seria você ser um palestrante de sucesso? Eu adoro ser terapeuta. Como seria você se colocar realmente como terapeuta? Perceba que as limitações para você alcançar a sua missão, elas são suas. Ela está dentro de você. E quem alimenta ela? Você. Todas as vezes que você diz não para a sua missão. Todas as vezes que vem aquela vozinha e diz assim, você gosta tanto de desenho, você gosta tanto de obras, você gosta tanto de criar, de projetar, e aí o que você faz? Não posso, aqui tá ótimo. Eu mantenho aqui. Olha quantas vezes a gente nos sabota, quantas vezes a gente passa por esse movimento de sabotagem. E a dor, quando eu digo que ela é nossa aliada, porque ela sinaliza. Ela sinaliza, tem algo errado? E se você não olhar, vai doer mais. E se você não olhar de novo, vai doer mais ainda. E quando a gente fala de dor, eu tô falando de dor mesmo, de dor não só física, mas também dor na alma. E quando a gente não está no caminho da nossa missão de alma, essas dores elas se tornam mais intensas e elas se modificam um pouco. De dor somente, ela passa a passar a dor e a perder. Então dói e você perde. Você começa a perder situações que antes você tinha, você começa a perder pessoas à sua volta. As pessoas começam a se afastar ou as pessoas vão embora, elas partem. Por quê? Porque a coisa não está acontecendo, você não está vendo, não está percebendo e vai chegar uma hora que, olha, você vai estar sozinha. Você vai estar sozinha e você precisa olhar para isso. E o que você vai fazer? Você vai chorar? Você vai voltar na sua criança e vai chorar e vai ficar ali estagnado? Ou você vai olhar e falar, vamos lá, o que eu sei fazer e eu gosto? Elenca isso, escreva. Quais são as 3 coisas? Vamos colocar 3 coisas que você gosta de fazer e que você não tem feito. Anota isso. Como seria você realizar uma dessas 3 coisas? Como seria? Traga essa informação na sua mente. Mesmo que ela te diga, não, isso não é possível, deixa essa informação de lado. Quem manda na sua mente é você. A partir do momento que você assumir o seu ser, assuma o seu ser, que tudo mais será acrescentado. Muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Se não sabemos quem somos, não conseguimos acessar o que viemos aqui fazer. E todos nós temos uma missão. E a sua missão é muito maior do que você imagina. Se você hoje é feliz no que você faz, em servir como você serve, maravilhoso! Então você acessou a sua missão de alma. Você já não sofre mais por ir trabalhar, por estar trabalhando. Você acessou o teu movimento da alma, que pode ser auxiliar o outro, que pode ser contribuir com o outro, ofertar algo, auxiliar. E perceba que todas as tarefas que existem, elas são maravilhosas, elas são produtivas, elas são benéficas. Porque se eu tenho algo para oferecer, tem alguém que precisa comprar. Só que eu posso oferecer de maneira diferente. Eu não preciso só vender. Eu posso oferecer com um auxílio, explicando um pouco mais disso.
Percebe? Que a gente consegue ir exercitando, colocando pitadas da nossa missão de alma no nosso dia a dia, mesmo que você não esteja ainda executando ela totalmente. Quando eu falo da meditação, a meditação ela vem no nosso caminho como um acalma-te. Olhe para dentro. Olhe para você. Busque entender o que o seu coração e a sua alma têm a te dizer. Sabe aquele movimento que nós temos, às vezes quando nós vamos em algum lugar, e aí vem aquela sensação assim, você fala, ai, tô com uma sensação que eu não devo ir. Você tem uma intuição, teu coração tá ali mostrando, tá se sinalizando. É exatamente assim que a nossa alma conversa com a gente. É assim que ela sinaliza. Vem as sensações, vem esse movimento de, olha, eu estou sentindo que algo não vai ser bacana ali, então eu não vou. Tudo bem. Então perceba como a sua mente e o seu coração se conectam com você. E você vai começar a distinguir o que é sabotagem, aqui da mente, e o que é verdadeiro, que é do seu coração. Então essas três coisas que você pensou aí, que você gosta de fazer, o que realmente você tem feito? Você tem colocado em prática essas três coisas? Uma delas só. Você tem colocado em prática? É uma das tuas funções hoje, profissional? Como que eu consigo evoluir nessa vida? Como a Rosânia colocou aqui, como eu consigo evoluir na vida profissional? Primeira coisa, eu tenho que olhar lá atrás. Eu estou ainda na criança ferida ou eu já estou como adulta? Se eu tenho, tá tudo ok com a minha criança, eu estou bem, eu entendi que os meus pais me ofertaram aquilo que eles conseguiram e eu sou grata por isso. Eu sou grata por isso. Ou eu ainda estou, porque meu pai e minha mãe não me deu. Porque eles não fizeram, eles não me mostraram, eles não me disseram. Ou eu ainda estou culpando, julgando, apontando, eu não perdoo. Se eu estou nesse movimento de não perdoar, de julgar, eu não estou adulta. Aquele que julga, aquele que culpa, aquele que critica, aquele que aponta, ele não está adulto ainda. Ele está lá na criança ferida. Ele ainda ele está no corpo adulto, mas ainda com uma mentalidade infantil. Aquele movimento de eu saio, bato a porta, eu grito, eu viro as costas e vou embora. Típico de criança ferida. A criança ferida, ela te impede de acessar a tua missão de alma. É um dos grandes sabotadores que nós temos. Por isso que aqui a gente sempre bate nessa tecla. Olhe para a tua criança. O que você não conseguiu lá atrás, que você ainda carrega como mágoa, como dor, como sofrimento. E é isso que tem te impedido de acessar a sua missão. De estar adulto. Só acessa a missão de alma quando eu estou adulto, quando eu resolvi as minhas questões. E o quanto a criança ainda pode ser que esteja gritando, querendo um colo, querendo atenção, querendo entender o que aconteceu. E aí você pode me perguntar, tá, mas o que é essa criança? Eu não estou entendendo. Eu sou adulto e sou criança. A criança ferida, a criança interior, são questões que aconteceram na sua infância, lá atrás, em determinadas fases da sua vida que te feriram.
que trouxeram dor e que você parou lá. Que pode ser na primeira fase, pode ser na fase oral, na fase anal, enfim, na adolescência, não sei. Que pode ter acontecido em todas as fases. Uma dor, uma perda muito grande, um trauma, onde você não consegue se livrar, onde você não consegue avançar, porque você ainda está preso nele. Então, olhar para essa criança é importante. E aí você pode falar, mas é simples assim? Não, é um movimento, são vários movimentos. Por quê? Porque muitas coisas acontecem na nossa vida. E o quanto nós nem imaginamos a nossa criança ferida. Eu tinha uma criança ferida. Por quê? Porque eu estava fazendo algo que eu não gostava. Porque me foi dito que tinha que ser feito assim. Por exemplo, quando eu decidi me tornar professora há muitos anos atrás, quando eu decidi, não foi uma decisão minha. Eu achava muito legal. Por quê? Porque minha mãe tinha tido essa experiência. Então, se minha mãe teve essa experiência, vai ser bom para mim. E eu levantava sempre não querendo ir. Era legal? Amava os meus alunos? Claro, gostava muito, mas não era a minha missão de alma. Sempre fiz o meu melhor? Sempre fiz o meu melhor. Mas não era a minha missão. Não era a minha missão, era a missão da minha mãe. Não era da Neuza. Percebe? Às vezes a gente está vivenciando uma missão que não é nossa. Por exemplo, eu posso ter, eu poderia ter feito, sei lá, engenharia, direito, era uma missão da Neuza? Não, não é, vai totalmente contra a Neuza. A Neuza gosta de gente, a Neuza gosta de olhar para as pessoas. E eu gosto muito de usar o meu exemplo para isso. E eu trago muito isso em mim, porque eu já sofri muito por isso. E eu me punia. Por quê? Por que você está sofrendo se você tem um trabalho, se você tem aí a carteira assinada, você trabalha das 8 às 5, está reclamando por quê que você está reclamando? Se você tem, ok que eu tenho, maravilha, mas não é essa a minha missão. Não é esse o meu sonho. Não foi para cá não foi para isso que eu vim aqui. Eu não nasci aqui para isso. E quando a gente vai contra, tudo vai dando errado, as situações vão sendo truncadas. Sabe? Você vai lá, você conquista, teu trabalho é bacana, mas lá dentro, aqui, ó, não tá gostoso. Não tá. E quando você acessa esse gostoso aqui, você percebe que, peraí, nem parece que é trabalho. Eu amo o que eu faço. E quando eu amo o que eu faço, eu exercito o quê? A gratidão. Quando eu exercito a gratidão, o que eu tenho em troca? A prosperidade. O que eu tenho em troca da prosperidade? Eu tenho abundância. Eu tenho abundância. Por quê? Porque o universo entende. Ela tá na vibração, ela acessou a missão dela. Então eu vou dar mais. Eu vou trazer mais. É permitido mais. Perceba que esse movimento de elevar a tua frequência, elevar a tua vibração, sair desse movimento de coitadinho, porque eu sofri, porque eu não tive esse acesso, porque os meus pais, porque a minha mãe, porque o meu pai, meu irmão, minha irmã, enfim, sair desse vitimismo e se colocar. Hoje você pode ser a melhor mãe para a tua criança interna. Hoje você pode ser teu melhor pai para essa criança interna. Você pode. Por quê? Porque você é adulta. Você é a grande. Quando você traz esse martírio de, ficar remoendo questões, e tem gente que remoe questões uma vida inteira.
Tudo na nossa vida, ele vem para um bem maior. Tudo. E aí você pode falar assim, ai, Neuza, é fácil para você falar, né? Tudo vem para um bem maior? Ó, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu tenho aqui umas boas coisinhas para dizer que eu posso dizer que tudo vem para um bem maior. Além de todas as minhas questões físicas, o meu pai faleceu há 8 anos atrás, com muita vontade de querer viver. 6 meses depois, a minha mãe resolveu fazer companhia para ele. 1 mês depois, o meu avô também resolveu fazer companhia para minha mãe. A filha dele foi embora, ele resolveu fazer companhia. E eu amava absurdamente também o meu avô, que era meu padrinho. 1 ano e meio depois, a minha sogra também resolveu seguir a mesma história. E há 2 anos atrás, o meu irmão se suicidou. Então eu posso te dizer com todas as letras, tudo vem para um bem maior. E o maior estopim da minha vida foi quando o meu irmão se suicidou. Porque aí eu vi, acorda, ou você acorda agora e vai para o mundo, botar a boca no mundo, falar o que tem que ser dito, mostrar o que tem que ser mostrado, ou você ainda vai sofrer mais. Foi a minha maior dor. Uma das minhas grandes dores na vida. Porque é algo que você não imagina, algo que você não espera. E ele também estava a serviço do nosso sistema. Também estava honrando um excluído do nosso sistema, que é isso, o suicídio. Quem quiser saber um pouco mais sobre o que é o suicídio na visão sistêmica, tem um vídeo aqui no meu IGTV falando sobre o suicídio com um doutor especialista em suicídio. Então, quando a gente olha para a nossa vida com um olhar de adulto, você entende que não tem tempo para ficar brincando de casinha. Ou eu olho para a minha missão e assumo meu posto, ou eu vou ficar lá atrás da fila. Eu vou ficar lá atrás, porque a fila anda. Aquele sonho que você tem vontade de realizar, se você não realiza hoje, o outro vem e realiza por você. Beijo, Clésia, linda, saudadinha. Então, assim, nós não temos tempo mais. Nós não temos mais tempo para ficar pensando o que eu vou fazer, qual será a minha missão de alma. O tempo estava passando, as coisas estão acontecendo. E aí você, não, mas eu estou buscando. Então, ok, perfeito. Você está buscando, não, eu estou estudando, ok. Assim, está estudando, não está passando, para onde está indo esse conteúdo? Né? Tá enchendo de conteúdo e está indo para onde? Tudo que eu absorvo, tudo que eu recebo de conteúdo, tudo que eu trago para mim de conteúdo, se eu não lanço para o outro, para o universo, é em vão. É em vão. Nós estamos aqui para passar adiante. Esse é o grande servir a vida. Se eu guardo e não passo, o que eu estou exercitando na minha vida? E aí você pode falar, mas como que eu faço isso? Gente, tão simples, em qualquer lugar. Você está lá na sua empresa, você parou para tomar um café, ali do ladinho, 2 minutinhos, tem 2, 3, 4 pessoas perto, todo mundo de máscara, claro. Não custa nada você falar. Olha, eu comecei a estudar tal coisa, e isso, aquilo outro, passar informação, sabe? Aconteceu tal coisa. É repassar. E aí te digo mais, quando nós não compartilhamos e repassamos as informações, também engorda. Vocês sabiam disso? Também engorda.
Olha o que a Clésia colocou aqui, compartilhar tudo que recebemos, pois somos canais. É isso mesmo. E às vezes aquela pessoa que está do teu lado, muitas vezes a pessoa que está com você na sua casa, que dorme com você, que dorme, acorda, teu filho, teu marido, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus amigos, os teus companheiros de trabalho estão esperando uma palavrinha que pode sair de você. E de repente, olha você usando aí a sua missão da alma. Percebam que é muito sutil a missão de alma. A sua missão, ela pode estar aí batendo na sua porta e você não percebeu. Um olhar diferente, uma acessibilidade. Você já está colocando em prática a sua missão e nem percebe. Mas é dar o primeiro passo, é ser. Primeira coisa, quem você é. Vista-se de quem você é verdadeiramente. E deixando claro que tem sombra, que dói, normal, é normal. Se eu vier aqui falar para vocês, gente, olha, aconteceu tudo isso que aconteceu na minha vida, mas não dói. Mentira! Dói pra caramba! Dói muito! A falta dói. Fazer esse monte de movimento cirúrgico dói. E eu até prometi que eu ia trazer aqui, mostrar para vocês, e eu quero mostrar aqui, só para vocês perceberem que eu não tô brincando. Ó, essa aqui é a coluna da Neuza. Vou até aproximar um pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ó, aqui são os pinos, né? Então, tem 3 desse lado, 3 do outro. Então, são 6 pinos. Eu tenho espaçadores, 2 espaçadores e 2 amortecedores. Essa é a minha coluna. E aí, vocês podem falar assim, Neuza, mas como assim? Ah, e detalhe, o pino é dessa cor mesmo, viu? É roxinho mesmo. Por quê? Se a minha vida pode ser leve, por que eu vou fazer ela pesada? Por quê? Aí você fala, nossa, mas como que você vive? Normal. Eu faço minhas atividades físicas, eu ando, eu pulo corda, eu limpo casa, sim. Quem me conhece aqui sabe. Lavo roupa, lavo louça, esfrego o chão. Normal, como qualquer outra pessoa. Por quê? Porque eu já resolvi as minhas questões com a minha criança ferida. E ela já entendeu que o preço que ela pagou foi esse aqui, ó. Esse aqui é o preço que ela pagou. Por quê? Porque fez birra. Fez birra. Esse é o preço. 4 cirurgias. 3 intervenções por via posterior e 1 por via anterior. Igual parto, sabe? Além do meu parto normal, tive um outro parto. Então, e ó, a Clésia falando, você é ligada no 220. Sou ligada no 220. Por quê? Porque eu já entendi que, peraí, ficar no mimimi não vai trazer nada para tua vida. Não trouxe nada para minha. Sentindo, os meus pais foram embora, eu sinto falta. Claro que eu sofro absurdo a falta deles. Mas viver nesse mimimi não traz eles de volta, não vai trazer de volta. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer muito para mostrar cada vez mais, olha, eu honro vocês estão aqui, ó, dentro de mim. Dentro de mim. A Clésia falando que eu estou sempre disposta para ajudar as pessoas. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão. A minha verdadeira missão. E quando a gente acessa a nossa verdadeira missão, a dor passa. E aí, digo mais. Se tem dor, fica um conselho aqui. Se tem dor, tem alguma dor aí? Tem criança ferida. Ó, que simples de perceber. Se tem sofrimento, se tem angústia,
tem criança ferida. Se tem falta de perdão, tem criança ferida. Olha a importância da gente falar da criança ferida. E amanhã a gente tem uma live com a Stephanie Brito falando sobre criança ferida e intuição. Vocês vão perceber, quando eu tenho uma criança ferida, não é só não acessar a missão. Eu não acesso um monte de situações. Criança não casa. Criança não compra carro. Criança não realiza sonhos, não viaja sozinha. A dor transforma, sem dúvida, a dor transformada em força. Sim. Por quê? Porque você entende que, peraí, tudo que aconteceu foi como tinha que ser. Eu estava no meu movimento errado. A missão é minha. Quem tinha que acessar eu, não é o outro. E quando eu acesso esse movimento de olhar para a minha missão, eu acesso a minha verdadeira razão de estar aqui. A Stephanie falando, live incrível amanhã, sem dúvida, vai ser incrível. Porque a gente vai falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente viveu. Stephanie contou a história dela. Ela contou o quanto ela sofreu. Ela contou aqui pra gente. E eu venho trazendo aqui de pouquinho em pouquinho para que vocês conheçam também a minha história. Então, quando eu digo para você, acessa a tua criança, acessa como foi o seu parto, como foi a gestação da mamãe, acessa as informações. Lá dentro das nossas gavetinhas internas existem várias questões que precisam ser olhadas. Quantas questões precisam ser olhadas, aí a gente não está olhando. E aí na hora que você vai dar o primeiro passo, na hora que você vai para conquistar, bloqueia. Por quê? Porque tem uma criança dizendo, você não vai, você não vai. Enquanto você não olhar para mim, você não vai ter sucesso. Birrenta. E tem muita criança birrenta. Já tive lá na fase da birrenta, claro que já. E olha aqui, o que a birrenta me agregou. Então assim, a minha proposta para você hoje é, olhe para você. Olhe para quem você é. Quem você é? Quais são as 3 coisas que você gosta de fazer e que você não está fazendo? E aí, como seria fazer? Como seria colocar em prática tudo isso? Pelo menos uma tarefa. Só uma, não estou pedindo as 3, estou pedindo uma tarefa só. E aí você começar a 1 minutinho por dia, 1 minutinho. Se acalma, 1 minuto. Aí conseguiu 1 minuto? Perfeito. 2 minutos. E assim você vai. E assim você vai aumentando. Por quê? Isso é o meditar. É quando eu acalmo. Quando eu me coloco para me ouvir. O que é me ouvir? Escutar a batida do meu coração. Como é? Você sabe qual a batida do seu coração? Não queira escutar a batida do seu coração como eu tive que ouvir. Quando eu recebi a cardioversão de 100 joules, não queira. Então, tudo que vem na nossa vida, vem para contribuir. Só que se pode ser leve, pode ser suave, por que tem que ter peso? Por que tem que vir desta forma, pesada, dura, sofrida? Não, a vida pode ser leve. Então comece a delegar. Isso aqui não é minha missão. Isso aqui, ó, descobri agora. Isso aqui é da minha mãe. Então devolve para a mamãe. Ah, esse desejinho aqui não é meu. Devolve para o papai. Ah, isso aqui era um sonho do meu avô. Devolve para o vovô. E você? Quem é você? Você sabe quem você é? Então a minha proposta aqui hoje é: quem é você? Quais são as 3 coisas que você gosta de fazer? Talvez você esteja exercitando elas
talvez não. Como seria exercitar essas 3 coisas? Como seria olhar para isso? Eu, Neuza, sempre soube a minha vida inteira que eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas. Não, eu fui dar aula. Ok. Não era isso. Eu precisava de mais. Perfeito. Então eu fui fazer outras especialidades. Comecei a fazer terapia para poder entender o que a Neuza gostava. E aí me tornei terapeuta. Me tornei psicopedagoga clínica, trabalhando com crianças e adolescentes, que eu amo de paixão. E aí eu via que eu podia mais, que eu podia muito mais. Então, o que você gosta? E quando você, igual a Clarice falou que muitas vezes nem sabemos o que gostamos, começa a olhar para você. Começa a manifestar isso na sua vida. Por exemplo, você sabe, se eu te perguntasse que cor você gosta? Ok. O que você gosta de fazer nos dias de final de semana? O que você gosta de fazer quando você está em casa? Então você sabe o que você gosta, só precisa conversar com você. Mas às vezes esse diálogo de conversar com a gente mesmo dói. Oi, Thaís! Thaís tem uma história linda também, de muita superação, né, Thaís? Muita superação. Então, olhar para a gente, conversar com a gente, o que eu gosto, o que o meu coração me diz. Esse lugar que eu estou hoje, o meu coração gosta? Me traz felicidade? Eu vou feliz e volto feliz? A gente consegue ter essa informação. E essa é a minha dica, olhar para as 3 coisas que você gosta e começar a se escutar, observar as batidas do seu coração. 1 minutinho. Começa com 1 minutinho essa semana que vem, 2 minutinhos. Vai chegar um momento que você vai dormir já com fone na meditação, acessando essa meditação. E você pode fazer isso com meditação guiada, tem várias no YouTube. Linda! Obrigada, Thaís, linda, a história da Thaís é incrível. Acesse esse movimento, se permita. Quando você começar a ouvir o seu coração, e a ouvir mesmo, ouvir as batidas, não quero que você comece a decifrá-lo, não, é ouvir as batidas do seu coração. Põe o dedinho aqui, ó, no pulso, começa aqui no pulso e vai ouvindo as batidas do coração. Deixa o teu coração falar. Uma das maiores dores é quando você não consegue. Quando você vê que isso aqui está quase parando. E você não precisa passar por isso para acessar esse movimento. Você não precisa passar por isso. Então comece. Deixa o dedinho aqui e fica ouvindo. Deixa. 1 minuto. E deixa a sua mente esvaziar. Se você consegue assistir um filme, se você consegue assistir uma série, se você consegue assistir novela, você consegue sim escutar o seu coração. É só se permitir. E na semana que vem, eu volto para bater mais papo com vocês na quarta-feira, às 19 horas. Trazendo mais esclarecimentos. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem que eu traga alguma outra informação aqui, me manda no direct, que eu terei o maior prazer de vir aqui falar e partilhar a minha história com vocês. Eu espero que tenha feito sentido para quem está aqui. Eu espero que vocês possam também repassar isso. Lembre-se, se eu tenho, eu posso repassar. Esse é o grande segredo. É repassar aquilo que você sabe. Guardar conhecimento não leva a nada, a lugar nenhum. Para que eu vou guardar? Se eu posso passar adiante. Se eu posso mostrar para o outro, olha, eu acessei essa informação. Como seria se você conseguisse repassar essa informação? Como seria se você conseguisse repassar para o teu coleguinha do lado?
para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filhinho, para a tua filhinha. E as crianças também podem acessar esse movimento. As crianças podem acessar esse movimento. Tudo é uma questão de você querer. Ensinando o que você gosta, filho. Filha, o que você gosta de fazer? E deixando livre para fazer. Esses dias mesmo o meu filho me disse: mãe, uma coisa eu já tenho certeza absoluta, não gosto de lavar louça. Falei, ok, então, não gosto de lavar, tá tudo certo, a gente pode até remanejar, mas você teve que lavar para saber se você gostava ou não. Né? Então, assim, o que você gosta e o que você não gosta? Quais são essas 3 coisinhas que você gosta e você não está acessando ainda? Ou está acessando uma só? Pensa nisso. Espero que tenha feito sentido. Agradeço de coração esse momento, essa partilha, que a falange de luz, de amor e prosperidade alcance o seu coração, alcance a sua família. Beijo a todos vocês, vejo vocês amanhã na live às 20 horas com a Stephanie Brito. Beijo, gratidão a todos.